Olá, hoje é nosso segundo encontro. Vamos tratar dos primeiros tempos da humanidade, aqui no nosso curso, o desenvolvimento da consciência a caminho da luz. É um curso que pretende estudar o desenvolvimento da consciência humana sob a ótica espiritual, a ótica espírita. Então, a ótica espírita, ela trabalha com uma visão de evolução em dois mundos, no mundo aqui, físico, e no mundo espiritual. E hoje nós vamos tratar dos primeiros tempos da humanidade aqui na Terra. Primeiramente, vamos falar da formação da humanidade terrestre. E vamos fazer a leitura de um trecho da Gênese, no livro A Gênese de Allan Kardec. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões e que fisiologicamente tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram. Malgrado a analogia do seu envoltório com o dos animais, poderemos diferenciá-lo destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizam. Allan Kardec, capítulo 11, Gênese Espiritual, item 29. Agora nós vamos deixar claro que a humanidade terrestre foi formada predominantemente por dois grandes grupos de espíritos. E quem nos diz isso é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. As organizações humanas primitivas do orbe, tribos e famílias primitivas, descendentes das raças antropóides, que formaram a linhagem das raças negra e amarela. E o segundo grupo, a coletividade de espíritos procedentes de outra constelação, as raças adâmicas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 778, nos alerta a respeito da lei do progresso. E diz assim: o homem tem que progredir incessantemente, porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Então, com base nessa introdução, nós vamos aqui apresentar o nascimento da mente humana. Há mais de 3 milhões de anos, uma espécie nova começa a caminhar com 2 pés. E o que muda? Muda tudo, porque ficar em pé muda a forma de ver o mundo. E essa mudança na forma de ver o mundo e o bipedismo, esta nova espécie vai transmitindo através do seu DNA. O cérebro deles ainda 1/3 do nosso. Que espécie é essa? O Australopithecus. Passado mais um tempo, há 2,5 milhões de anos, se espalhou pela África essa espécie. Mas com o resfriamento da Terra, eles começam a morrer. Eles eram comedores de raízes e com o resfriamento a vegetação acaba e eles ficaram sem comida. Então, os poucos que conseguiram sobreviver precisaram se adaptar na forma de se alimentar e viraram generalistas. Isto é, eles começaram a comer de tudo que encontravam, inclusive carne.
E essa espécie de australopiteco já é outra, já é uma espécie que come de tudo. E aí há uma modificação no seu organismo físico. Suas tripas se encolhem e nasce até uma cinturinha. Seu cérebro dobra de tamanho. Então a gente pode ver, por essa compilação, que aquilo que nós dissemos ali no primeiro parágrafo, que está escrito na Gênese, e a Gênese foi escrita, gente, no século XIX. E essas conclusões aqui da área da antropologia são bem mais recentes. Bom, passado mais algum tempo, há 2 milhões de anos, surge o Homo erectus. Quem é o Homo erectus? É um carnívoro e muito mais veloz. Ele é longilíneo, chega a 1,80 m. E ele descobriu como as pedras se quebram e começa a fazer ferramenta com elas. Descobrir como as pedras se quebram, gente, já é uma percepção que essa nova espécie tem da natureza. Ela não simplesmente colhe o que vê e come o que tem. Ela observa e começa a transformar a natureza. E ele passa a usar predominantemente uma das mãos. Por isso, seu cérebro passa por modificações. Como ele usa predominantemente uma das mãos, começa a haver uma diferença entre o cérebro direito e o cérebro esquerdo. Portanto, nasce aí uma espécie que tem um novo cérebro e um novo corpo. E mente social. Por que mente social? Porque ele passa a usar uma linguagem, né? Essa linguagem promove uma interação na verdade, a interação entre eles faz com que nasça e se desenvolva uma linguagem. E os pesquisadores descobriram que essa linguagem é semelhante à linguagem infantil. Por quê? Porque eles fizeram pesquisas na laringe do fóssil desses antepassados e viram que a laringe é alta. E hoje, as crianças de hoje possuem laringe alta até os 2 anos. Então, daí deduziu-se que o tipo de linguagem entre eles era uma linguagem semelhante à linguagem das crianças. Bem, há 1 milhão de anos surge uma crise climática. O Homo erectus passa a ser nômade. Quer dizer, nômade ele já era, porque ele precisava caçar, mas era um nomadismo ali, nas redondezas. O nômade a que nós estamos nos referindo aqui é que ele sai do continente africano em direção à Ásia. Há 800 mil anos, ele entra na Europa. E não há maiores diferenças no Homo erectus, né? O cérebro do Homo erectus começa a crescer há 500 mil anos. Então, é um tempo de 800 mil a 500 mil anos, um tempo enorme para que haja alguma evolução nessa espécie. Entretanto, há 200 mil anos surge uma outra espécie, o Neandertal. Ele é baixo, tem um físico preparado para o frio e nos seus fósseis encontraram muitos registros de fraturas curadas. E que significado teria isso? Bom, os cientistas consideram que se essas fraturas foram curadas, esse homem, ele precisou
estar sossegado e sendo tratado, enquanto outros cuidavam da sua alimentação. O que indicaria que seria um indício de que suas mentes seriam capazes da compaixão. E o homem de Neandertal, ele teria um cérebro semelhante ao nosso? Segundo os cientistas, as suas inteligências seriam separadas, isto é, uma coisa de cada vez. E eu até brinquei que, geralmente, os nossos homens, né, atuais, do sexo masculino, também tem um pouquinho essa característica de fazer uma coisa de cada vez, enquanto nós, mulheres, conseguimos fazer várias coisas. Mas aí a gente pode dizer que desde esse período, né, da pré-história, cabia à mulher cuidar da prole, e enquanto o homem caçava. Agora, o homem de Neandertal, ele teria um cérebro igual ao nosso? A resposta já foi dada, não. Ele faria uma coisa de cada vez. Mas nós não descendemos deles. Eles seriam nossos primos. Eles são humanos, porém de outro tipo. E é interessante a gente pensar que podem existir humanos de outros tipos, né? Mas são humanos. Só que essa espécie a gente vai ver que ela não se desenvolveu. A espécie que se desenvolveu foi aquela que surgiu há 120 mil anos, Homo sapiens. Ele surgiu na cidade do Cabo e na África do Sul. E os seus aspectos cranianos já são diferentes do crânio dos nossos outros antepassados. Aí vem uma seguinte questão. Todos nós viemos da África ou o Homo sapiens surgiu em vários continentes ao mesmo tempo? Tem uma teoria chamada multirregional de que o homem surge em vários continentes. Mas existem evidências genéticas que nos esclarecem que quanto mais antiga uma raça, mais variedade de mutações do DNA. Então, há 150 mil anos, na África, descendentes do Homo erectus teriam evoluído. Quer dizer, o Homo erectus africanos evoluiu e criou novas habilidades mentais. E nasceu um novo tipo de mente, o nosso modo de pensar. Então, na verdade, o Homo sapiens seria um desenvolvimento, de novas habilidades mentais do Homo erectus. Homo sapiens, então, é a primeira espécie humana. O Neandertal continuou na Europa, o Homo erectus continuou na Ásia. Agora nós vamos ler um trecho do livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel. Raças primitivas mais antigas do planeta Terra, raça amarela e raça negra. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes de Capela, devemos esclarecer que nessa ocasião já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas, entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões. Os exilados de Capela trabalharam proficuamente. Capítulo 4 do livro A Caminho da Luz.
continuando aqui em A Caminho da Luz, a raça imigrante, a raça adâmica. Há muitos milênios, um orbe de Capela, constelação do Cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijara daquela humanidade. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmo, deliberaram então localizar aquelas entidades de Capela que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra, longínqua, distantes a 45 anos-luz, onde elas aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. As palavras são de Emmanuel no capítulo 3 do livro A Caminho da Luz. Continuaremos a nossa exposição no nosso próximo encontro.